Boa tarde, queridos irmãos do Canteiro de Fraternidade. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um de nós. Vamos começar a doutrinária dessa tarde lendo um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O trecho chama-se Sempre Adiante. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se escravo. Pedro, de 2-19. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro, a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor, para que saibam aproveitar o ensejo da elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dar-se a tão extremas lamentações que acaba vencido como servo miserável na mendigância. Se o pobre é conduzido à elevação posição de financeira posição, não raro se transforma em ordenador incessante, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atire-te ao trabalho edificante. Então, até os olhos, toda a situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Queridos irmãos, elevemos os pensamentos a Jesus para a nossa oração inicial. Amigo e Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por essa tarde e que iremos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, essa doutrina de amor que nos liberta e edifica a nossa existência. Pedimos, Senhor, inspiração à equipe espiritual que está à frente desse trabalho, inspiração à irmã palestrante que se preparou e dividirá conosco os seus conhecimentos. E a nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui participando desse momento de doutrinária, que podemos aproveitá-lo para o nosso crescimento espiritual. Que tudo que aqui seja dito, pensado, refletido, dividido, nos ajude no caminhar do dia a dia. Com a sua permissão, Senhor, abrimos a doutrinária desta tarde. Queridos irmãos, eu passo a palavra agora para a nossa irmã Laíse, a quem cabe a exposição desta tarde. Boa tarde, meus queridos irmãos do coração. É com muita alegria que trago para vocês mais um tema que vai nortear as nossas reflexões de hoje. Consta no livro Convites da Vida, psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Está no capítulo 7 com o título de Convite à Compaixão, que a veneranda Joana de Ângeles nos alerta, ofertando o roteiro seguro para superarmos obstáculos causados pelos nossos equívocos da vida. Então, meus irmãos, o convite de Jesus Cristo para segui-lo é para todos nós. Seus convites nos levam a agir, à ação. Ele nos diz generosamente: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois com Jesus, os nossos fardos ficam muito mais suaves. Jesus pergunta aos seus discípulos e a cada um de nós: o que fazeis de especial
O que fazeis que vai um pouco além daquilo que todo mundo tem feito no campo do amor, da fraternidade, da compaixão? A proposta do Evangelho é que nos tornemos pessoas melhores. E a proposta de Jesus é que amemos a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então eu pergunto, nós conseguimos vivenciar essas propostas? Em que percentual? De 1 a 10. Reflitamos. Jesus pede que estendamos a mão para todos aqueles que precisam de nós e que, se nos for possível ajudar, quando agimos seguindo o exemplo de Cristo, estamos atendendo a seu convite de vir até Ele. Você já ficou apavorado por saber que alguém estava muito doente? Já sofreu junto de um amigo porque alguém muito querido dele havia falecido? Já ficou paralisado ao perceber quanta dor e sofrimento existe ao nosso redor? É comum que você sofra com a dor do outro? Isso chama-se compaixão. Etimologicamente, a palavra compaixão tem origem no latim compassiones, que significa sentimento comum ou união de sentimentos. A compaixão é uma junção nossa com o sentimento do outro. Ela leva automaticamente à solidariedade, ao altruísmo, ações essenciais para a existência e sobrevivência da humanidade. A compaixão é entendida como a prática da caridade, a prática do fazer e do se importar com o outro. Se foca no desejo da pessoa de aliviar o sofrimento de outra pessoa. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Então, a compaixão nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, com amorosidade, sem julgar. É querer o bem de todos os seres que estão ao seu redor. Se você tem compaixão por um animal, você não vai maltratá-lo. Se você tem compaixão pela natureza, você não vai poluir os rios, as ruas, os mares. Sabemos que o papel do governo é fiscalizar as indústrias para evitar a poluição dos mares e dos rios. Mas é dever de todo cidadão contribuir para a diminuição desses danos. Se você tem compaixão pelo outro, você vai querer ajudar. Porque quem sente compaixão são pessoas sensíveis a todas as formas de vida. A compaixão é uma fonte que nos liga a Deus. Ela nos leva a exercitar aquilo que temos de melhor. Eu ajudo a você e a minha vida também melhora. O sentimento que a compaixão libera dentro da gente é o sentimento de leveza, nos traz bom ânimo, faz com que você tenha bons amigos, ao contrário do egoísta. Então, trabalhar como profissional da saúde em meio a uma pandemia é um excelente exercício de compaixão, pois servir ao outro é uma forma da gente se conectar com Deus e Deus em nós. Quando auxiliamos o outro, estamos sendo instrumentos de Deus. Já parou para pensar que talvez o que está faltando em você seja a alegria do outro? Chico contava a história de um médico bem-sucedido que foi procurá-lo porque ele se sentia infeliz e não sabia explicar por quê.
Então, Emmanuel aparece a Chico e diz: olha, nosso irmão é uma pessoa boa, mas diga a ele, Chico, que o que está faltando a ele é a alegria dos outros. Falta a ele servir desinteressadamente, para que ele receba a alegria das pessoas que ele vai auxiliar. E assim aconteceu. Esse companheiro começou a fazer um trabalho social, ajudando o Chico a atender as pessoas carentes. E ele passou a receber alegria de gratidão que ele não conhecia. Então, traga mais alegria para a sua vida. Comece a se perguntar: como posso ser mais útil à humanidade? A gente vive sempre se perguntando: ai, o que Deus poderia fazer por mim? A gente sempre vive se perguntando o que o outro pode fazer por nós. No entanto, devemos nos perguntar: o que eu posso fazer para auxiliar Deus a me ajudar? Pela vida, como posso ser útil? Já parou para pensar que você talvez esteja precisando de alegria que vem dos outros? Se a gente sair da zona de conforto e entrar na zona de quem quer servir, tenha a certeza que não vai faltar recursos para que você faça a diferença na vida de muita gente. A compaixão, quando verdadeira, nos ajuda a parar de olhar para o próprio umbigo e começa a levantar o olhar para enxergar o que acontece ao nosso redor. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos no mundo, que as outras pessoas também têm importância. Além disso, se a ajuda que oferecemos for honesta, vai nos proporcionar uma enorme paz interior. De que adianta você ter uma água pura, fresquinha, se à tua frente tem pessoas com sede e você não oferece nem um pouquinho da sua água? Imagine se você está feliz e ao seu lado tem pessoas sofrendo e você nem sequer oferece uma palavra de conforto ou uma oração sequer. Então, meus irmãos, a humanidade, ultimamente, vem perdendo o sentido de irmandade, para que deixemos nascer em nós a semente, porque deixamos nascer em nós a semente da ganância, do egoísmo, da ambição, da ânsia do poder. Por exemplo, eu li uma certa matéria onde dizia que entre os índios não há órfão, não há criança abandonada. A criança que perde os pais, por qualquer razão que seja, ela é imediatamente acolhida por alguém da tribo. Pensemos nisso. A gente vive lutando por títulos, dinheiro, reconhecimento social e permanecemos com a mente alienada a respeito da realidade ao redor de nós. Qual o propósito que nos cabe diante da vida? Assim, experimentamos uma certa apatia em relação ao bem que podemos edificar, porque nos encarceramos na concha do egocentrismo infeliz. Os Espíritos nos ensinam que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual e que o vício é a indiferença moral, convocando-nos à observância do seguinte fato: a grande maioria hoje vive para si,
desconhecendo a dor que campeia nas diversas paragens do planeta, formando correntezas de lágrimas em que estamos todos envolvidos. Então, meus irmãos, nós não somos ilhas isoladas umas das outras. Não consistimos em conchas fechadas. Estamos mergulhados em regime de interdependência de uns para com os outros, da mesma forma que nossas palavras, pensamentos e ações estão em complexa imbricação com os acontecimentos, com nosso estado de saúde e doença e vice-versa. Considerando que tudo está ligado a tudo e a todos os seres, estão conectados entre si. O sofrimento do próximo é o nosso sofrimento e a felicidade do próximo é a nossa própria felicidade. Tudo que nos acontece se encontra vinculado uns aos outros. Um exemplo, quando o alimento chega à nossa mesa, a gente já parou para pensar quantas pessoas participaram no anonimato de toda esta cadeia mantenedora da vida. Tem o que plantou, tem o que colheu, quem fez a entrega, quem sacou, a pessoa que cozinhou o alimento. Então, um caminho para a educação dessa abertura das comportas da alma ao sofrimento do outro está na prática meditativa de olharmos para todos os seres da vida com olhos de compaixão. O sentimento da fraternidade que nos religa a todas as criaturas, reconhecendo-as como irmãos e filhos de Deus, portadores da vocação de se tornarem um dia espíritos puros. É fundamental irmos em favor da libertação daquele que sofre, indo ao seu encontro, descobrindo maneiras de ajudá-los a identificar, a remover as causas das suas dores, no sentido de romper efetivamente com o ciclo vicioso de amargura que tem estado algemado. No Evangelho é citado que Jesus fez a cura dos leprosos, mas somente um dos leprosos que fora curado volta para falar com Jesus. Então, quando pretendemos treinar a nossa compaixão, nós devemos nos livrar da cobrança pelo serviço realizado. Pouco importa se o outro não valoriza, não reconhece. O essencial é o sentimento que sentimos pela realização, por menor que seja da ajuda. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que acabei de ler no início, diz que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, a compaixão bem sentida é amor. É fazer o bem sem ostentação, tomando cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que estais no céu. Com os demais desaparece o tempo vazio para as lamentações pessoais. Quando a gente cuida do outro, a gente esquece mais dos lamentos. A gente percebe que tem dores maior do que a nossa. E muitas vezes a gente está se lamentando por uma coisa tão pequena, tão insignificante. Que sejamos tolerantes, Nem sempre as pessoas que foram tocadas pela compaixão saberão agradecer. Então é fundamental que sejamos tolerantes e saibamos que o desejo deve se resumir a diminuir a dor do outro,
da forma que estiver ao nosso alcance e não esperar gratidão em troca. Quando houver agradecimento, maravilhoso. Porém, quando não acontecer, isso não irá fazer com que a pessoa se irrite ou se arrependa de ter feito o bem, pois a intenção positiva era simplesmente a de ajudar. Devemos domar em nós o sentimento do egoísmo e do orgulho. Nunca proceda como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos porque o sofrimento do outro lhe perturba a existência. A gente deve temer ser indiferente. Então, toda vez que a oportunidade de ajudar a bater a sua porta, seja útil. Estamos sempre protelando na vida, né? Aqui eu não tenho tempo de visitar um asilo de idoso. É sempre uma desculpa. Porque eu não consigo ver ninguém sofrendo. Precisamos ter compaixão também para conosco, né? Cuidar mais da nossa saúde, buscar o autoconhecimento, buscar ajuda psicológica, se necessário, psiquiátrica, é o atendimento fraterno. Então, meus irmãos, ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser a sua dor. É reconhecer o sofrimento do próximo, é ajudá-lo a superar os momentos difíceis. Outro dia eu estava lendo no status de uma pessoa onde ela se queixava, né? Ela dizia que estava cansada de se ver desrespeitada em suas dificuldades impostas pela esclerose, com a qual ela convive e que num ato de extremo desespero ela tentou cometer um suicídio, né? Foi uma tentativa frustrada graças ao pai dela e à misericórdia de Deus. Então suas palavras denotavam um desespero tão profundo, né? Porque já é tão difícil conviver com a esclerose múltipla, não é fácil. Então como não sentir, né, o que a gente sente vendo tamanha dor? É óbvio que houve os insensíveis de plantão que, longe de confortarem, de fazerem com que ela voltasse, né, a ver que a vida é algo valioso e que não temos o direito de extingui-la. Chamaram de louca, trataram o assunto com frieza, dizendo que ela tinha falta de fé e outras coisas do gênero. Então, minha gente, o egoísta, ele ainda não é capaz de se calar quando não pode acalentar uma alma carente. E naquele momento ela precisava de palavras para restabelecer a sua energia, né? Para que ela possa continuar navegando na vida, passando com mais suavidade por esse turbilhão de emoções que a doença impõe a ela. Nós somos pessoas que ainda não aprendemos que com uma palavra nós podemos jogar o outro no precipício, né? Com palavras que não confortam, alguém que só precisa ser ouvido, compreendido, acolhido. Então eu quero dizer que nós possuímos o dom de salvar ou destruir uma vida com as nossas palavras. Portanto, bendito seja os que mantêm a boca fechada quando não possuem nada de bom para falar. O individualismo, a que grande parte da humanidade se entrega, tem dificultado o desenvolvimento da compaixão. O que se vê é uma couraça de indiferença que vestimos para nos proteger das dores alheias. Somos insensíveis ao sofrimento do próximo. Fugimos da compaixão
Deixamos de nos interessar verdadeiramente pelo outro e seguimos em atitudes reforçadoras do ego e da superficialidade das relações. Tudo isso acontece nos lares, no ambiente de trabalho, nas escolas, nas ruas, nos templos religiosos, a ponto de nos tornarmos, por vezes, frios e impiedosos. Portanto, expandir esse sentimento é dar significado superior à vida. Quando somos capazes de participar dos sofrimentos alheios, os nossos nos parecem sem importância, menos significativo. Ao repartirmos a atenção com aqueles em piores condições que a nossa, então perde sentido o tempo gasto em lamentações pessoais. Eu vou relatar aqui uma história também de compaixão. Uma história que apareceu na televisão, uma certa época, não me lembro a data, mas talvez algumas pessoas se lembrem. Hamilton, ele era um homem simples, ele trabalhava como operador de escavadeira. E naquela manhã, ele recebeu uma missão difícil de realizar. Ele deveria destruir a casa onde morava Dona Thelma, com seu marido e 5 filhos. O terreno onde Thelma construíra sua casa foi doado pela sua mãe, que tinha sido doado de um ex-patrão dela. Mas o patrão já teria vendido essa propriedade há muito tempo a uma outra pessoa e que esta pessoa agora entrou na justiça com um pedido de reintegração de posse e o processo foi julgado a seu favor. A família de Thelma deveria ser despejada. E aí, seu amigo viu uma cena comovente, né? Sentada na calçada com alguns filhos estava Thelma, pensando que o seu salário de merendeira não teria condições de alugar uma casa para abrigar sua família, que era um pouco numerosa. Então, com a cabeça apoiada nas mãos, Thelma chorava discretamente. Hamilton, que era uma pessoa sensível, pai de família, se pôs no lugar do outro. Ele desligou a máquina, desobedecendo a ordem dos policiais que estavam lá para garantir que a ordem de despejo fosse cumprida. E ele recusou-se a executar o serviço. Então, o policial falou: endureça seu coração e cumpra a ordem. O operário não se moveu e, pela sua desobediência, recebeu ordem de prisão. Ele era hipertenso, passou mal e teve de ser levado ao hospital. A história foi parar na televisão, né? No noticiário. Hamilton teve a prisão revogada e terminou virando herói. 2 semanas depois, a Prefeitura de Salvador anunciou que regularizava o terreno de Thelma para que ela pudesse morar sem temer outra ação de despejo. Então, refletindo, a compaixão é um sentimento nobre que brota nos corações daqueles que se deixam sensibilizar pelo sofrimento dos outros, mesmo que jamais o tenha conhecido. É colocar-se no lugar do outro, como Hamilton. Existem muitos heróis anônimos que lutam pelos direitos dos outros. Então, como desenvolver a compaixão? Sempre que se deparar com alguém em uma situação delicada, de necessidade, procure se colocar no lugar dele. Não importa o tamanho da sua ação, desde que ela seja o melhor que puder fazer dentro das suas possibilidades. Mas observe as necessidades alheias sem julgamento e pense apenas no que pode fazer para amenizar o sofrimento do outro.
Se a gente parar para pensar, não é? São tantas as oportunidades que temos de exercitar compaixão. É um amigo, um parente desempregado, que a gente seja amigo de verdade, que a gente desça do muro, que a gente opine, que a gente lamente, que ofereça o ombro, ajuda. Quer ser um bom amigo? Chame aquele que está sem ocupação para curtir um pouco, para jantar na sua casa, para participar de um esporte, para assistir um filme, né? Jogar um pouco de conversa fora. Dá uma pausa, porque é uma busca estressante e faz bem receber ajuda do outro. Oxigena a mente, gera insights positivos, mas nunca finja estar ajudando, né? Comete um crime quem ilude um amigo ou um conhecido, né? Na sua situação, como desemprego, a pessoa deposita suas esperanças em um bate-papo sincero, mas os dias se passam, a ajuda não chega. Se não pode ou não quer ajudar, haja com honestidade e respeito. Muitas vezes você recebe um currículo de quem está desempregado, mas você não se põe no lugar do outro. Você nem tenta, você pega aquele currículo, joga numa gaveta e o outro lá esperando. Então, que a gente se lembre que para tornar-se um desempregado, basta ter um emprego. O julgamento deve ser evitado porque ele limita a compaixão e a transforma em um simples sentimento de pena que não contribui e não transforma. Estender a compaixão a cada um de nós também, né? A chamada autocompaixão. A gente precisa olhar para nós com os mesmos olhos de bondade com o qual enxergamos os outros. A autocompaixão é um sentimento necessário, principalmente entre aqueles que costumam se culpar, se martirizar por algo que aconteceu de forma inesperada em sua vida. Então, essa negação em relação à situação mais delicada e desafiadora faz com que se perca a oportunidade de aprender, de aprendizado, e assim possa evoluir e se tornar mais forte. Portanto, cuide-se com carinho, reconheça seu valor, com certeza terá ainda mais força e confiança para fazer o bem para outras pessoas. Faça a sua parte, plante o bem. Tenho certeza de que a sua colheita será farta. Reflitamos nessa conversa de hoje sobre essa virtude cristã fundamental, especialmente num mundo ainda cheio de dores, provas e expiações. E nesses momentos tão desafiadores da mudança, levando as pessoas a quadros de solidão, desesperança, amarguras, medos. Então, como precisamos dessa virtude, a compaixão, que suaviza a vida, que traz o bálsamo, o alento, esperança a um coração aflito. A receita já está aí. Nós já conhecemos há mais de 2000 anos. É simples, não precisa ter dinheiro, não pode ser exercê-la. Não precisa ter dinheiro, nem poder para exercê-la. Basta ter um bom coração. É dessa forma que cada um poderá fazer a sua parte e contribuir para um mundo melhor. Deixo também um convite para você refletir e se engajar na forma que puder em ajudar. Não tenha medo dos seus medos. Seja uma fonte de esperança para todas aquelas pessoas que estão em contato com você. Essa pandemia tem aproximado pessoas. Elas estão se dispondo a fazer compras no mercado
em farmácia, para evitar que o idoso e pessoas de grupo de risco precisem sair às ruas. Algumas pessoas dão aulas gratuitas online, cuidado com a saúde, né? É atividade física. Então, se você tem alguma habilidade, ofereça aulas online gratuitas. Adote um idoso que mora sozinho, basta estar disposto para conversar pelo WhatsApp, né? Jogar um pouco de conversa fora e fugir do tédio. Ajude a população em situação de rua que sofre com fome e ausência de opções para manter uma higiene adequada. Porque com a chegada da pandemia, muitos pararam de doar comida e o número de moradores de rua tem aumentado. Acalme seu ente querido com amor, mande mensagens positivas, né? Áudios, vídeos, de onde quer que você esteja. Tem muitas pessoas passando por isso sozinhas. Então, se puder ajudar financeiramente, ajude. Todos vamos precisar de ajuda. É esperança, precisamos vigiar os pensamentos, né? As nossas atitudes, as nossas ações. Vamos virar amigos dos nossos maiores medos. Podemos contribuir com a oração intercessória, oferecendo um roteiro seguro para aqueles que estão à beira do suicídio. Quase sempre precisamos de uma mão que se estende e que nos empurra para frente, com palavras que confortam, é um ouvido que escuta. Então, simples atos de compaixão, enviar uma mensagem, você pode tirar uma foto de alguma coisa bonita, enviar para alguém. É uma mensagem de alegria para que o outro possa sorrir. Às vezes, uma simples mensagem basta para iluminar o dia de alguém que você ama. Elimine a tecnologia de sua vida pelo menos 1 hora e procure a oportunidade para ser útil. Coloque o telefone em stand-by, distancie do computador e da TV, faça uma caminhada. Abra os olhos para o que se passa à sua volta, observe o que acontece. Abra a porta para alguém que está com as mãos ocupadas. Ajude alguém a carregar uma sacola pesada. Então, ouvir, escutar, ampliar a consciência, né? Debater como estamos fazendo hoje é uma troca. Se eu te emprestar o meu ponto de vista e você me emprestar o seu, concorda que no final eu já vou saber mais de que eu sabia? Eu vou olhar um pouco mais além. Então, cumprimente com um sorriso, uma palavra gentil. A compaixão não deve ser reservada apenas para as pessoas que você conhece. Você pode iluminar o dia do outro, olhando nos olhos, dando um sorriso. Esse simples ato pode ajudar para que você se sinta mais ligado à sua comunidade, às pessoas ao seu redor. Tenha compaixão pelo planeta, né? Pela nossa casa, que nos foi dada por Deus. Aumente a sua consciência a respeito do seu entorno e busque oportunidade para ter compaixão pela terra. Você pode coletar o lixo que vem na calçada, desligar lâmpadas que não precisam estar acesas, fechar a torneira quando escovar os dentes, etc. Elogie um colega, o familiar, o vizinho. Conheça o seu vizinho. Quantas vezes a gente fica enclausurados nos nossos muros e nem conhece o vizinho que está do lado? Então, apresente-se a ele. Em tempos de crise,
Precisamos praticar cada vez mais a solidariedade ao nosso semelhante. São tempos de sofrimento e dor e que pode ser oportunidade grande para o nosso crescimento. Nós somos seres sociais e contribuir com o bem-estar coletivo nos faz sentir menos sozinho. É saber que podemos contar com o próximo. Somos convidados a orar mais por nós e pelos outros. Nos faz enxergar que somos seres dependentes e não individuais. Não somos seres criados para a solidariedade, para o afeto. Nós somos, sim. Alguns dizem que o mundo não será o mesmo depois da Covid-19. Espero que estejam certos. Espero que a saudade dos abraços nos torne mais afetuosos. Que a saudade dos tempos fortaleça a nossa fé. Que se busque trabalhar a boa convivência com a família, perdão, atenção, indulgência, cuidado, pois é uma das nossas tarefas mais importantes. Senão estaremos falhando em nossos maiores compromissos. Somente o amor dispõe de recursos para que possamos enfrentar situações difíceis em nossa caminhada. Vamos diminuir o nosso egoísmo. Vamos aprender a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver com o diferente, a aceitar as pessoas como são. É na intimidade da família que demonstramos os sentimentos de compaixão e mostramos quem realmente somos. Se nesses momentos de ruptura que surgem as ações solidárias como mecanismo de minimizar os danos diante da fragilidade humana e de se reconhecer no lugar do outro, as iniciativas de solidariedade nos fazem sentir mais potentes no plano coletivo, ampliam nossa resistência e nos mostram que somos iguais, que estamos juntos. Devemos compartilhar os nossos conhecimentos, favorecer o crescimento mútuo, compreender as dificuldades, reduzindo os conflitos. Convido vocês a serem mais compassivos, a ter mais um olhar de generosidade para com o outro e tudo que está ao nosso redor. Vamos olhar com gratidão, com carinho. Vamos colocar mão à obra para tentar aliviar o sofrimento do amigo, do parente, do vizinho, daquele que a gente encontra pela frente, pois estamos vivendo em um mundo de intolerância. Em caso de não saber o que fazer, abrace, apenas abrace e esteja por perto, e você vai ver que ao se importar com o outro, sua dor diminui. Às vezes, um olhar atencioso e um abraço afetuoso cura mais do que remédio. Então, meus irmãos, eu espero que esse bate-papo nos traga boas lições, nos faça refletir. Queridos irmãos, depois dessa palestra edificante, que falou coisas maravilhosas, né? E teve como tema a compaixão. Que maravilha, que tarde maravilhosa. Eu quero agradecer a todos que esteve aqui conosco nesse momento. Dizer que é para vocês continuarem no canal do Canteiro. Temos programação praticamente todos os dias. Quem não pôde acompanhar no horário certinho, fica disponível. Elevemos os nossos pensamentos para a gente poder estar conectado com Jesus para encerrarmos os nossos trabalhos desta tarde. Amigo e Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por essa tarde em que pudemos aprender um pouco mais sobre os seus valores, suas palavras, seus sentimentos. Agradecidos estamos pela equipe espiritual que esteve à frente desse trabalho, pela irmã expositora, que humildemente dividiu seus conhecimentos conosco. Agradecidos estamos por nós, encarnados e desencarnados, que tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a sua doutrina. Com a sua permissão, Senhor, encerramos os trabalhos dessa tarde. Mas, antes de encerrar, também pedimos
Que o Senhor possa estar conosco até o final do dia, da semana, do mês, do ano, emanando energias positivas e acalentando os nossos corações. Que assim seja. Queridos irmãos do Canteiro de Fraternidade, encerramos a doutrinária dessa tarde.